Glórias a Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, hoje nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Amém? Aqui está o título da mensagem: Pedro nega a Jesus. Irmãos, nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha voz ativa. Tudo quanto ele falava, o povo acatava. Tudo quanto o sumo sacerdote falava, o povo dizia: é de Deus. Porque ele era o sumo sacerdote. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que prenderam a Jesus e o meteram dentro da casa do sumo sacerdote. Então, tudo quanto o sumo sacerdote dissesse ao povo, o povo acreditava. O que nós entendemos hoje por esta palavra é que os sumos sacerdotes de hoje são os pastores presidentes das denominações. A casa dos sumos sacerdotes são as denominações religiosas, as chamadas igrejas evangélicas. Irmãos, então o que nós entendemos aqui é que o sumo sacerdote estava com Jesus preso. Então ele não podia falar. Jesus não podia falar. Só quem podia falar era o sumo sacerdote. E o povo dava ouvido à voz do sumo sacerdote. Não é assim que está acontecendo hoje? Nas denominações, nos ministérios, onde tem os seus pastores presidentes, tudo que eles falam o povo não acata? Tudo que eles pregam o povo não acredita? Vamos pegar, por exemplo, aqui um ministério. Não vou citar nome. Mas aquele que diz: você que tem uma causa, pegue este envelope e coloque R$ 100 dentro. E traga para o Senhor. Mas o Senhor está preso. Aí o Senhor diz assim: não faça isso. De graça recebeste, de graça dai. Aí eles falam: cala a boca, você está preso. Você não pode falar, Jesus. Aí fica aí os líderes religiosos, fazendo arrecadações de dinheiro, se enriquecendo em nome do Senhor. E o povo que estão seguindo, estão ouvindo a voz do homem e não a voz de Jesus, porque Jesus lá não pode falar. Eles dizem: Jesus está aqui, mas o Senhor não pode falar. E os membros ainda chegam e perguntam: Jesus está aí, irmão? Aí ele diz: tá, mas está preso. Deixar bom. Porque se ele tivesse solto, ele ia revelar o meu pecado. Ele ia pedir para me deixar o meu pecado. Mas já que ele está preso ainda, eu vou ficar por aqui. Aí o pastor presidente, comprando iate, casa na praia, fazenda, carros importados, mansões em Campos do Jordão, tudo com dinheiro de quem? Do povo. Por quê? Tudo que ele disser, o povo acredita.
porque ele está na condição deste sumo sacerdote. Então prenderam e levaram e meteram na casa do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote hoje significa as denominações. O sumo sacerdote e os pastores presidentes, que tem voz ativa. Tudo o que disser o povo pega. Porque está escrito que nos últimos tempos amontoarão para si doutores. Aí esses doutores com muita sabedoria, eles dizem, você que deve aluguel, que paga aluguel, você vai pegar um mês desse aluguel, vai dividir em 12 e trazer aqui para a igreja. Quando você terminar de pagar, Deus vai te dar uma casa. Aí quando eles terminam de pagar, a conta dele está bem gorda. Porque não é um nem dois, são milhares. Enquanto a conta deles estão gordas, enquanto a sua poupança está cheia, o povo também está cheio. Cheio de decepção, cheio de incredulidade, porque o que eles pregam não cumpre. Cheios de miséria, cheios de doença. Estão igual o José Meningite, daquela música lá do Zeca Pagodinho. José Meningite, que tinha artrite, artrose, osteoporose, dor de cabeça, enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, síndrome do medo. É assim que vive as ovelhas. Enquanto os pastores é com iate, Ferrari, casa no Campo do Jordão, fazendas de mais de 50 milhões. 50 milhões para bispa descansar. Oh, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Vocês querem servir a Deus de verdade? Ainda no Brasil aqui, ó, 90% das denominações no Brasil são aquelas que o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgirão muitos Cristo. Esses sumos sacerdotes aqui, irmãos. Eles são os Cristo. Ele diz, Jesus está aqui. Não pegaram Jesus e enfiaram dentro da casa do sumo sacerdote? Ele diz, ó, Jesus está aqui. Não é através do nome de Jesus que eles atraem a multidão? Oferecendo aquilo que Jesus pode fazer. Mas santidade não prega. As igrejas nas vaidades, nos pecados ocultos, nas pornografias, todo tipo de leviandade, a igreja está andando. As mulheres andando cascavelando, como disse o profeta Isaías, com os saltos dessa altura, rebolando dentro da igreja. Mas lá pode, por quê? Porque ele não olha para a tua alma. Esse Cristo que está aí não olha para a tua alma. Porque ele é o falso Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, surgirão falsos Cristo e falsos mestres, falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Irmãos, que pena que esse meu canal aqui as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque aqui eu não escondo a verdade da palavra de Deus. Mas essas igrejas que não ensinar a santificação, a regeneração pelo Espírito Santo, uma boa conduta, frutos dignos de arrependimento, andando com o Senhor,
sendo ovelha e não bode. Essas igrejas que não ensinam a santidade, irmão, é a igreja do falso Cristo. É a igreja do falso profeta. Enquanto isso, você, que é membro dessas igrejas, que eles mandam você vender até a sua casa para queimar na fogueira santa. A fogueira santa estava aqui, ó. Aqui, ó. E havendo-se acendendo fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro estava sentado entre eles. Mas eles não aceitaram Pedro lá. Não aceitaram. Você pode ver, ó, que aqui está dizendo: e como certa criada, vendo assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com eles, com ele. Os crentes verdadeiros não podem estar, eles não aceitam no meio deles. Aqueles que pregam a santificação, aqueles que pregam a regeneração pelo Espírito Santo, eles não é aceito entre eles. Pedro aqui, pela opressão que havia, que ele sabia que se ele se revelasse quem ele era, eles o matavam, então ele negou. Ele negou dizendo, porém ele negou dizendo, não o conheço. Mulher, não o conheço. Até Pedro disse que não conhecia Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, saiba disso. Isso aqui não é diferente dos dias de hoje. Eles dizem, Jesus está aqui na casa do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O pastor presidente. Aí eles ficam fazendo baganha com você, até enricar. Quando eles enricam, aí eles não querem voltar à pobreza, eles permanecem. Estão aí, permanecendo. Cada vez mais, por quê? Porque são como uma anaconda. São cães golosos. Você já viu cães golosos? Jesus chamou cães golosos. Eles não querem, eles não param eles não se fartam de dinheiro. É igual o cemitério, que não se farta de defunto. Todos que põem lá, ele come, não é assim? Assim são esses pastores, irmãos. Todos que quanto mais melhor para eles. São cães golosos, eles nunca se fartam. Pode até estar saindo pela boca, mas ele quer mais, comer mais. O verdadeiro evangelho, irmão, é aquele que o Senhor Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Aí alguém pode dizer, irmão, mas o Senhor Jesus Cristo também disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem era César, irmão? César era carne. César era material. Então dai o material para o material. Dai a César o que é de César. Deus é espírito. Então dai a Deus o que é espiritual. Quando os ajuntares, como disse o apóstolo Paulo, um tenha salmos, outro tenha um cântico, outro tenha uma oração. Irmão, quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que é de Deus é espiritual, porque Deus é espírito. Será que ele ia se contradizer de dizer, de graça recebeste, de graça dai? Não, meus irmãos. Tudo quanto nós devemos fazer por obra material é para nós mesmos.
Se eu sei que meu irmão está com uma conta atrasada e ele me pede ajuda, eu ajudo ele. E se Deus me fizer saber de alguma forma, qual é o meu dever como servo de Deus? É socorrer o irmão, antes que corte a luz dele e ele fique com seus filhos no escuro. Se eu sei que tem uma irmã, talvez separada do marido ou viúva. As viúvas de hoje são aposentadas, né? Mas se tem uma necessidade, irmão, de modo geral, e você sabe que tem aquela necessidade, você pode ajudá-lo. Agora, para Deus, irmão, é espiritual. Ah, irmão, mas Jesus disse que aquele que fizer um destes pequenininhos, a mim o fizeste. Claro. O Senhor te recompensa por qualquer coisa que você fizer a favor do teu próximo. Glória a Deus. Agora, esses sacerdotes de hoje, que estão com Jesus dentro das suas igrejas, mas porém está preso. Jesus lá não pode falar. Jesus lá não pode falar. Porque lá quem fala é eles. E como eles são os sumos sacerdotes, os pastores, presidentes, quando eles falam, o povo se cala. Quando eles falam, o povo obedece. Mas se Jesus falar, eles não obedecem. Porque se Jesus chegar para um e disser: ei, larga essa mulher aí que não é tua não. A tua tá lá, ó. Tu tá em adultério. Vê se ele faz isso. Deixar o pecado. Quantos irmãos que estão caminhando pela porta larga? Isso é a porta larga que Jesus falou. Caminho largo que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Aleluia, Jesus. Irmãos, abra dos teus olhos. Abra do teu olho, irmãos. Vão para uma igreja que ainda tem aqui no Brasil. Nem que seja a igreja que não tenha fama. Mas vai para uma igreja onde tem alguém lutando pelas almas. Porque 90% das denominações do Brasil estão nessa situação aqui, ó. Do sumo sacerdote que prendeu a Jesus ali para atrair o povo. Jesus estava preso lá, eles ficaram lá e fizeram uma fogueira e ficaram em volta. Por que eles foram atraídos? Porque Jesus estava lá. É só você ler aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo 54 a seguir. E quando chegou um que era discípulo de Jesus verdadeiramente, eles os expulsaram. Eles começaram a acusar. Você é um deles. Ele dizia: não sou. Pedro negava a Jesus aqui por causa de quê? Da opressão. Quantos profetas covardes que por causa da opressão do líder religioso, por causa da opressão do ministério que é grande, para ele não perder uma das cadeiras lá de cima do púlpito, ele é um covarde e não prega a verdade para o povo. Se acovarda. Deus manda ele falar, ele não fala. Ele fala o que agrada o povo. O que leva o povo a delírio. Fazendo falso discurso, como eu sempre falo isso aqui, porque está escrito em Tiago capítulo 1, se não me engano, verso 21. Aleluia. Então, por falsos discursos, ele se acovarda e não entrega o que Jesus está mandando. Então Jesus lá fica preso. Só serve para atrair o povo. Isso aqui não é brincadeira não. O evangelho não é brincadeira. Enquanto esses camaradas aí, ó, fica tirando férias em Campo do Jordão, tirando férias nas praias de Guarujá,
tirando férias em Miami, tirando férias nas melhores capitais dos países da Europa. Vocês estão aí, ó, se rebentando, levando dinheiro para eles, achando que tá levando para Deus. E não estão curados, nem espiritualmente, nem materialmente, nem fisicamente. Estão doentes, pobres, espiritualmente mortos. Por quê? Porque não querem renunciar. Não querem deixar os pecados. Querem seguir a um Jesus que está preso. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos. Nós não podemos, irmãos, se deixar levar pelos esses falsos mestres. Nós estamos no tempo da apostasia, irmãos. É falsos mestres, é falsos profetas, é falsos pastores, é falsos doutores. A Bíblia diz que, se possível fosse, Satanás também se transfigura em anjo de luz. Paulo disse que os ministros da injustiça, estão se transfigurando em ministros da justiça. São esses, irmão. Enriquecendo às custas do Senhor Jesus. Porque prenderam Jesus lá. E quem manda é eles. O que eles falar é o que o povo faz. Você acha que isso aqui não é real? Que Deus tenha misericórdia, irmão, de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia. O texto aqui é um pouco longo, eu não vou prolongar porque já para o vídeo não ficar muito comprido também. Mas pense nisso, irmão. Você que assistir esse vídeo, que você está nessas igrejas desses pastores mercenários, fuja. Fuja do lobo, irmão. Começa a orar, jejuar e ler a Bíblia para você começar a entender a voz do Senhor Jesus, porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles não seguem esses lobos aí não, ó. Quem ouve a voz do Senhor Jesus, não segue esses lobos aí não. Vocês estão seguindo esses lobos aí porque vocês não têm uma comunhão com Deus. Vocês estão nas trevas. A Bíblia diz que o Senhor, que as trevas, ou seja, a luz, resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O Senhor Jesus está falando sobre aqueles que vê a luz, mas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmão, vem para a luz. A luz é Jesus. Se você ficar nessas igrejas onde Jesus está preso, onde Jesus não pode falar, onde essas parábolas que eu prego aqui no meu canal não pode ser pregada lá, vai entendendo aí, irmão. E vai pedindo a Deus misericórdia pela tua alma. E eu já quero aqui deixar bem claro que eu não prego contra a graça do Senhor Jesus Cristo, não. Eu prego que a salvação é pela obediência a Jesus. Sem a obediência, irmão, não tem graça que te salve. Não existe graça nem nesse mundo, nem no futuro, que possa te salvar se você não obedecer. As pessoas querem ser salvas pela graça sem deixar os pecados. E a Bíblia não promete isso não, irmãos. A Bíblia não promete isso. A Bíblia promete salvação para os filhos da obediência.
Tem que obedecer. Como que você é um crente e não obedece? Muitos estão, irmãos, inclusive, como disse Pedro, repetindo um provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada ao espojeiro de lama. Porque conhece ao Senhor Jesus Cristo, mas só conhece o nome. Aí quando aceita o Senhor, que se batiza, vem para a igreja, quando confessa com a boca, recebe, e crê com o coração, recebe o Espírito Santo. Mas aos poucos, eles vão extinguindo o Espírito. Como disse Paulo, não extinguir o Espírito. Espírito Santo. Aí aos pouquinhos vão extinguindo o Espírito Santo, ao ponto de voltar às mesmas misérias. Aí daqui a pouco pensa que são e não são. Quantos crentes que estão hoje que nem Sansão, achando que ainda estão salvos, mas quando busca as suas forças, já está na mão dos filisteus. Já está na mão dos filisteus. Já está amarrado pelos demônios, preso pelo pecado. Se você se humilhar que nem Sansão se humilhou, e pedir a Deus uma oportunidade, e você voltar para Ele. Sansão recebeu a sua oportunidade, a sua força voltou de volta. Só não sei se ele cometeu suicídio, né? Que ele morreu junto. Mas o que ele pediu, Deus deu. Foi a força dele de volta. Peça para Deus, irmão, te dar força para você voltar para os pés do Senhor que nem você era antes. Ore a Deus. A Bíblia diz que se nós clamar ao Senhor, Ele disse, clama a mim, responder-te-ei. Ele responde, irmão. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por que a Bíblia diz isso? Porque todos os homens estão sujeitos a falhas e a erros e a cair. Mas como está escrito também que o justo pode cair 7 vezes. 7 vezes Deus o levantará. Então, se você cair, você não pode ficar prostrado. Você tem que se levantar. Se você cair e ficar caído, o seu fim é trágico. Você precisa levantar. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? É o que acontece, irmãos, nos dias de hoje com essas igrejas mundanas. Igrejas que você pode chegar lá, não sabe quem é quem. Tem igreja dessas aí, principalmente as neopentecostal, que você não sabe quem é crente, se estiver no meio da multidão, é tudo do mundano, do mesmo jeito. Se o mundo anda mal vestido, eles andam também do mesmo jeito. Não tem postura de crente. Não se veste com pudor e modéstia, como a Bíblia diz. Muitas igrejas por aí que são famosas e arrastam multidões, do jeito que anda a criatura, o ímpio, elas andam também. Não teve mudança nenhuma. Fala, a mudança é no coração. Glória a Deus. Irmão, se a pessoa não tem pudor para vestir uma roupa decente, como é que o coração vai estar puro? Se a pessoa não tem um sentimento de vergonha para cobrir as suas vergonhas, como que vai ter um coração puro com lascívia? Provocando lascívia, provocando desejo sexual.
Vocês querem enganar quem? Irmãos, Deus é santo. Deus é santo. E o Senhor Jesus Cristo disse: sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Nós não conseguimos ser santo, que nem Ele. Mas nós conseguimos esforçar para estar na presença dEle. Porque a palavra santo significa separado do pecado. Quanto mais você se separar do pecado, melhor é. Quanto mais você se separar do pecado, mais Deus vai te usar. Mais Deus vai se agradar de você. É difícil, irmãos. É muito difícil. Porque nós estamos vivendo os tempos trabalhosos que disse o apóstolo Paulo. Pregar uma palavra como essa, enfiar na cabeça dos crentes e eles renunciar ao pecado e se converter de verdade, não é fácil convencê-los. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, como eu disse ontem no vídeo, que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, que pela vossa oração e pelo Espírito de Jesus Cristo, tenha salvação. Haja salvação. Então que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, irmãos, coloque essas palavras no coração das pessoas que assistem esse vídeo. E esteja nesta situação, né, irmãos? Que eu sei aqui que tem uns irmãos comigo aqui que ainda que não concorde com tudo que eu digo, mas nós temos a mesma linhagem de raciocínio. Porque os que não têm, não fica, sai na hora. Então que Deus abençoe a todos os irmãos que estão comigo aqui. Deus abençoe as irmãs. Eu estou vendo que os irmãos não querem comentar no vídeo. Comente, irmão. Deixa o seu comentário aí. Até mesmo um comentário aí, que uma coisa que você não gostou, não se agradou, não é assim. Coloca aí o motivo. Que isso inspira a gente também a fazer outros vídeos. Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.